Sejam bem-vindos e já agradeço antecipadamente pela presença, porque juntos nesse pensamento de bem, nesse pensamento de amor, pensamento nas mensagens de Jesus Cristo, no significado de Deus para a nossa vida, é com esse tipo de pensamento que construímos algo produtivo para as nossas vidas. E ao longo dessa proposta hoje de falar sobre mediunidade, nós veremos o quanto é tão relacionado e quanto essas duas coisas, esse pensamento de construtivista, nos fortalece e nos permite ter mais equilíbrio para construir a nossa caminhada. Por que falar em mediunidade? Recentemente já tivemos palestras aqui sobre esse assunto, mas ele é tão abrangente que nunca é demais falar sobre, porque a mediunidade é um dos princípios da doutrina dos espíritos. Aqui nessa casa a gente talvez fala um pouco menos do que em outras, até porque outras casas espíritas ainda trabalham com os chamados fenômenos, né, de manifestações espíritas. Aqui nós não temos esse tipo de manifestação, mas não podemos esquecer esse princípio tão importante que é a possibilidade de comunicação entre os polissistemas material, e a Terra é um exemplo desses polissistemas, com os polissistemas espirituais, que é onde existem a vida espiritualmente mais propriamente dita. E juntamente com Deus, que é outro princípio, que talvez provavelmente o principal, provavelmente não, o principal, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus Cristo com moral cristã, também é outro princípio. E a mediunidade, além do livre-arbítrio, que também é outro princípio da doutrina dos espíritos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mediunidade, trazendo questões mais gerais, até porque entrar em questões mais específicas de como se produzem esses mecanismos mediúnicos envolve conceitos um pouco mais complexos, que aí já entram na física, na biologia. A gente vai falar um pouco mais superficialmente, para que todos tenhamos uma ideia geral, mas se quiserem aprofundar tanto nas obras básicas e aí principalmente nos livros do Livro dos Espíritos, e o André Luiz, ele tem um livro com o Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Mecanismos da Mediunidade, onde que ele entra em vários detalhes e traz questões a serem mais conhecidas e pesquisadas, mas lá ele já entra em detalhes de circuito elétrico, de corrente elétrica, de como essas coisas funcionam dentro da física e como esses conceitos são levados para a gente entender um pouco como a mediunidade funciona. E é importante também para a gente desmistificar algumas percepções que as pessoas têm sobre mediunidade, até para não confundirmos a doutrina dos espíritos com outras práticas, sejam religiosas ou não, que às vezes a gente vê até na rua, em alguns posts dizendo, olha, espírita X, espírita Y, faz esse tipo de trabalho, e que muitas pessoas entendem ou que acham que se trata de mediunidade. Mas é um outro tipo de prática que não é amparada pela doutrina dos espíritos. Até porque muitas delas envolvem remuneração, e a doutrina dos espíritos é muito clara nesse sentido. Olha, se você pretende utilizar a mediunidade para fins financeiros, para uma forma de sobrevivência, procure outra forma de sobrevivência. Mediunidade não é profissão. Mediunidade é uma aptidão que todos nós temos, mas que precisa de estudo para se compreender e para se praticar. E quando entra questões financeiras, aí já não é mais doutrina dos espíritos. Pode ser qualquer outra coisa, menos doutrina dos espíritos. E também essa desmistificação ela é importante
para a gente não entender a mediunidade como algo dogmático, algo inquestionado. Exatamente o contrário, a gente deve, sempre por meio da filosofia, questionar o nosso conhecimento sobre mediunidade, se estamos amparados pelo que a doutrina nos diz, e tentando trazer mais conhecimentos, tanto da filosofia quanto da ciência, para entender melhor o que é a mediunidade. E também para não levarmos a mediunidade para esse lado místico, de entender como algo sobrenatural que não pode ser explicado pela razão. Também não é isso. A mediunidade e a doutrina dos espíritos, ela é amparada pela razão. Então, a mediunidade, ela envolve um conhecimento racional. Em alguns casos, talvez a ciência não tenha desenvolvido esse conhecimento ainda, e nós não fomos capazes de fazer essa compreensão tão plena. Mas ali existe um conhecimento racional a ser desvelado, a ser descortinado, de tirar esses véus que cobrem esses conhecimentos, para entendermos de forma clara do que se trata. E também para não levarmos a mediunidade para o campo do esotérico, de algo que só pertence a fulano, ciclano, beltrano, a B ou C. A mediunidade, ela é uma aptidão potencial que cada um de nós temos. Todos nós temos esse potencial, que podemos dizer de potencial mediúnico. Mas depende da nossa capacidade moral de transformar esse potencial em algo prático. Precisamos de capacidade moral, de conhecimento da doutrina, para podermos praticar sempre para um lado construtivo, para um lado que nos eleva a Deus, o nosso Criador. E essa comunicação entre os polissistemas material e espiritual, também é importante estudarmos mais, porque é um recurso tão grandioso que nos traz tanto conhecimento. Haja vista aí as mais de 400 obras psicografadas pelo Chico Xavier, aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritos, tantas obras psicografadas pelo Mauri Rodrigues da Cruz, ditadas por vários espíritos, como Leocádio José Correia, Marina Fidelis, Antônio Grimm, lá na Bahia, o nosso irmão Divaldo Franco também. É um potencial de conhecimento gigantesco que nós não devemos abrir mão de jeito nenhum, porque é um conhecimento tão bonito que nos engrandece tanto e que nos permite entender de forma clara essa comunicação entre os polissistemas, que hoje até a própria ciência já se preocupa e já fala sobre, através de pesquisa acadêmica, de pesquisas científicas. E por que a gente trata como um conhecimento em construção? Porque, como qualquer outro conhecimento, nós não temos definição. O irmão Leocádio, ele até sempre nos chamava a atenção para utilizarmos a expressão conceito em vez de definição. Quando falamos em definição, temos normalmente aquela ideia de que é algo definido, que está pronto. Mas tudo está sendo construído. E esses conceitos, eles vão se desenvolvendo e se modificando ao longo do tempo. E no prefácio do Livro dos Espíritos, a mensagem do Hermínio Miranda nos diz que, em mais de uma ocasião, Kardec nos adverte para a possibilidade de opções e alternativas que só o tempo seria capaz de definir com maior precisão. Então, uma vez mais, é necessário lembrar, ele não dogmatiza. A mediunidade é um dos componentes do bloco central da doutrina dos espíritos, mas ainda não se sabe tudo sobre esses mecanismos operacionais. E por que o bloco central? Quando a gente está falando de bloco central, nós estamos falando dos princípios da doutrina dos espíritos, que aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritos são condensados em 5, né? Deus, Jesus Cristo,
a própria mediunidade, o livre-arbítrio e a comunicação entre os polissistemas e a reencarnação, que também já foi objeto de outras palestras e provavelmente será, porque são temas muito recorrentes, e juntamente com os 3 pilares da doutrina, que são a ciência, a filosofia e a religião. Então, esses 3 pilares, os princípios, eles formam esse bloco central da doutrina e devemos tratá-los sempre com muita cautela, com muito cuidado e com muita atenção para não confundirmos com outras práticas, sejam religiosas ou não. E nesse livro Mecanismos da Mediunidade, que eu citei do André Luiz, o Chico Xavier ele traz muitos argumentos relacionados à microfísica, corrente elétrica, circuito elétrico, eletromagnetismo, fluxo mental, efeitos físicos e intelectuais, relacionando todos esses conceitos da física à mediunidade. Então são questões bem complexas e que em outras oportunidades elas poderão ser trazidas aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas em Curitiba. São questões bem mais trabalhadas do que nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte, até porque lá eles têm uma equipe muito mais ampla de colaboradores, muitos cientistas da área da engenharia, da física, que estão fazendo palestras, alguns até autores de livros espíritas e não espíritas, são pesquisadores acadêmicos e que eles conseguem tratar de uma forma mais objetiva. Mas aqui hoje nós veremos algumas questões mais gerais e que vão nos ajudar também a entender um pouco mais do que estamos falando. E também quando ele fala que só com o tempo seríamos capazes de definir com maior precisão essas questões relacionadas à mediunidade, porque as obras básicas, elas foram codificadas entre 1860, 70, 75, por aí, e elas trouxeram conceitos mais gerais, e depois disso, várias outras obras vieram complementando essas informações, que continuam sendo complementadas até hoje. A cada geração, a cada equipe de médiuns, novas gerações, novas informações vão nos chegando e sendo codificadas. Muitas o Chico trouxe, por meio de Emmanuel, André Luiz e outros, o irmão Mauri Rodrigues da Cruz também. E na medida que nós vamos trazendo conceitos da filosofia e da ciência, esses conhecimentos só vão enriquecendo. Hoje já trabalhamos com holografia, que era algo que não falávamos de forma mais clara quando a doutrina foi codificada, mas hoje a doutrina dos espíritos, em uma visão mais contemporânea, já trabalha esse conceito de holografia. A nossa irmã Nájila Carvalho, ela tem uma palestra no YouTube sobre esse assunto e que nos ajuda bastante também. E que também devemos pensar essa divulgação da doutrina dos espíritos hoje de uma forma também não tão presa a esse tipo de codificação por meio de psicografia como foi no passado e ainda é, mas no passado foi bem mais. Talvez hoje tenhamos formas mais contemporâneas e que nós talvez não estejamos percebendo. Mas de doutrina dos espíritos, ela está aí viva, sendo codificada de outras formas, que nós não estamos percebendo de uma forma tão clara. E se a gente imaginar, vamos pensar no Chico Xavier encarnado com esse, hoje, um espírito com potencial de Chico Xavier, com tanta tecnologia à disposição, se ele tivesse um WhatsApp, por exemplo, um Jesus Cristo, talvez eles não tivessem nem paz e serenidade para construir o trabalho tão grandioso que eles construíram. Então, talvez um grupo de médiuns mais anônimos pode estar aí encarnado e nós não estejamos percebendo. Mas aos poucos, esses conceitos vão nos aparecendo e a gente vai percebendo em como tratá-los.
algumas questões muito claras hoje e que a gente já percebe de uma forma mais efetiva em relação à mediunidade e essa comunicação entre os polissistemas, e já bastante tratada na literatura espírita, em relação à manifestação de como os espíritos vêm aqui, como eles podem vir na Terra para nos trazer essas mensagens. Vamos imaginar que um de nós tivéssemos condições intelectuais e físicas, preparação física, intelectual e instrumentos para irmos à Lua. Para que fôssemos à Lua, nós precisaríamos de, primeiro, um preparo longo, tanto de conhecimento físico, conhecimento tecnológico, preparo de instrumentos e equipe disponível para permitir um conjunto de mecanismos que nos permitisse chegar à Lua. E ainda hoje não temos condição, mesmo os que já foram, que são poucos que foram lá, ficaram por pouco tempo, porque mesmo eles se preparando para aquela condição de temperatura, de pressão e outras características que aquele corpo, aquele corpo físico que é a própria Lua, exige para que estejamos lá. Para os espíritos manifestarem aqui na Terra, podemos dizer que é algo semelhante. Espírito desencarnado, ele não tem esse corpo físico que nós temos. Então, eles precisam de uma estrutura para trazer essas mensagens aqui. E que normalmente nos chegam através de espíritos encarnados. Mas para isso eles precisam de uma adaptação, eles precisam de um planejamento, e que necessariamente vai ser um planejamento moral, porque nós trabalhamos, a doutrina dos espíritos trabalha com a moral cristã, então precisa de um planejamento moral, de condições e de permissão divina de Deus para estar aqui, de objetivos de trabalho. Os irmãos que trabalharam com o Emmanuel, o André Luiz, Humberto Campos e outros trabalharam com Chico Xavier, assim como Marina Fidelis, Leocádio Zé Correia, que trabalharam com Mauri Rodrigues da Cruz, eles tinham objetivos muito definidos para estar aqui. Então o espírito não fica vagando à toa aqui no planeta Terra. Eles precisam de uma estrutura, de um planejamento e de um objetivo. Isso não quer dizer que não tem espíritos que nós não estejamos vendo e que eles não estejam trabalhando aqui. Possivelmente existem dentro de universidades, em outros campos de pesquisa, em casas religiosas, sejam espíritos ou não, numa igreja evangélica, numa igreja católica, possivelmente existem espíritos ali trabalhando. Mas todos estão ali com o planejamento e com a estrutura que lhes foi permitida e possibilitada estar aqui para fazer um trabalho grandioso. E para entendermos melhor como isso funciona, e às vezes até os próprios espíritas fazem algumas confusões, nós precisamos buscar mais as obras que nós chamamos obras de causa, que são as obras básicas do Espírito, a codificação básica do Allan Kardec, e algumas outras obras que vieram depois, como, por exemplo, o Consolador, do Chico Xavier, com o Emmanuel, do Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier, com o André Luiz. Essas obras, elas têm um compromisso maior com os princípios doutrinários espíritas, mas não que tenham, utilidade ou efeitos muito bons. Claro que tem, mas muita gente procura principalmente romances. Os romances, eles são o que nós chamamos de obras de efeito. Essas obras de efeito, elas não necessariamente têm esse compromisso doutrinário com os princípios espíritas. Muitos estarão ali, mas para a gente entendê-los de forma mais clara, precisamos de fazer uma leitura muito cautelosa e muito mais atenta. Porque o romance, digamos que os espíritos ali, eles têm uma liberdade literária um pouco maior. É diferente dessas obras de causa, que ali há um compromisso muito forte com os princípios doutrinários espíritas. Então, essas explicações que nós precisamos para entender
esses mecanismos da mediunidade, como ela funciona, encontraremos mais nessas obras de causa. E o Herculano Pires, no livro Vida e Comunicação, que ele trata bastante da mediunidade, e aí ele já entrando na questão do médium em si, ele diz que o médium quer dizer medianeiro, intermediário, e que a mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Por que a gente sempre fortalece natural? Porque muita gente tende, principalmente quem não conhece a doutrina dos espíritos, muitas das pessoas tendem a fazer uma primeira percepção como algo sobrenatural, não explicado, mas é exatamente o contrário. É uma faculdade humana, natural, que todos nós temos, de estabelecer essas comunicações com espíritos desencarnados, e que se desenvolve naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para captar mentalmente e sensorialmente coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com suas vibrações psíquicas e afetivas. E aí a gente pode pensar em inspirações, em intuições. Quanto mais nós estivermos preparados moralmente e intelectualmente, mas principalmente moralmente, para entender essas comunicações, e estivermos sensíveis a algo mais do que essa matéria que nós enxergamos, nós seremos capazes de perceber essas intuições, essas inspirações que nos chegam com mais clareza e com mais certeza de que ali tem uma participação maior, além da nossa própria capacidade. Mas para que possamos avançar nesse entendimento, precisamos de estudo e trabalho. E no Consolador, que a gente pode dizer que é uma obra de causa, do Emmanuel com Chico Xavier, o Emmanuel nos diz que os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos que sejam, eles não poderão tolher a vontade e nem afastar o coração das lutas indispensáveis da vida. O médium, esse médium encarnado, ele tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros devotados ao bem e à verdade. Imaginem-se Mauri Rodrigues da Cruz, Divaldo Franco, Chico Xavier, se eles não tivessem se habilitado ao longo da vida para essa grandiosa tarefa que Deus lhes confiou de permitir que espíritos viessem trazer essas mensagens que tanto nos engrandecem. Ali tem claramente o conhecimento intelectual deles, a capacidade moral deles está toda impregnada nessas obras. Mas que de forma alguma os mentores, por mais dedicados e evoluídos que sejam, eles não poderão tolher a vontade nem afastar o coração desses médiuns das lutas indispensáveis da vida. Tolher a vontade seria ferir o livre-arbítrio. Quando a gente procura uma casa espírita e um orientador, um médium trabalhador daquela casa, ele começa a dizer para alguém que chegou em uma casa espírita, faça isso ou faça aquilo, já não estamos mais falando de doutrina dos espíritos. Porque a doutrina ela não é imperativa. Ela vai dar mensagens alternativas, mensagens que permitem aquela pessoa que está procurando a casa espírita, de acordo com o próprio conhecimento que ele tem, dentro da sua própria consciência, da percepção que ele tem de Deus e da vida, ele conjugar o conhecimento dele, do amparo que ele recebeu naquela casa espírita, para ele tirar as próprias conclusões e pensar em qual é o melhor caminho para ele seguir naquele momento ou diante daquele desafio que ele está enfrentando em determinado momento. Não tem nada, a doutrina dos espíritos, ela não tem nada de imperativo. Nenhum médium nunca vai dizer, olha, faça isso ou faça aquilo.
a não ser em questões, olha, não podemos transigir em princípios morais. Não podemos esquecer nunca a moral cristã, por exemplo. Faça suas escolhas, mas pense se você está amparado na moral cristã dentro dessas escolhas que você está fazendo. E por isso a importância da qualidade moral do médium. A mediunidade, ela não é uma arte e nem uma habilidade. E não pode ser e não será jamais uma profissão. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade. A excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. É o que comentamos aqui antes em relação ao Chico Xavier, Mauri Rodrigues da Cruz, Divaldo Franco. A qualidade moral desses médiuns e de alguns médiuns mais anônimos que estão trabalhando aí, que a gente talvez não reconhece porque eles não têm obras psicografadas tão grandes, mas podemos aí, uma parteira lá no interiorzão do Brasil, fazendo algum trabalho importante e recebendo instruções de espíritos desencarnados, fazendo um trabalho importantíssimo naquele universo, naquela cultura que ela vive. Mas ali, a qualidade moral dela, o dia que faltar, ela vai deixar de receber essas informações. E que jamais deverá ser uma profissão. Os espíritos são categóricos em relação a isso. Se você depende financeiramente para viver da mediunidade, busque outra coisa. Porque a partir do momento que começa a ser explorado financeiramente, vai deixar de existir o concurso dos espíritos desencarnados, contribuindo para que essa comunicação exista. E ainda no livro Vida e Comunicação, do Herculano Pires, ele nos traz sempre da educação mediúnica, e a nossa irmã Marinda Fidelis também, nessa casa, inclusive, ela tem um livro específico em relação a esses protocolos para o exercício mediúnico, que é o trabalho que nós fazemos aqui todas as quintas-feiras. Os trabalhadores da casa estão aqui presentes, estudando a doutrina dos espíritos, e a Marina Fidelis, ela tem um livro exatamente explicando algumas questões de extrema importância, tanto para o trabalho espírita, quanto para os dias de palestra, para o trabalho de quinta-feira, quanto para os dias de palestras, mas que ela reforça de uma forma tão enfática, e que o Herculano também trabalha no livro dele, dessa questão moral, da questão de preparo físico, de preparo que a gente chama de biofísio, psíquico, moral e espiritual. Porque o espírito encarnado, enquanto encarnado, nós somos uma unidade bio da própria vida, físio, porque dependemos dessa nossa condição física, moral, porque nós devemos sempre, amparados pela moral cristã, buscarmos a cada dia aproximarmos mais desses exemplos de Jesus Cristo em termos de prática para as nossas vidas, de conduta de vida e de caminhada, e também de condições intelectuais para que possamos avançar em conhecimentos na literatura espírita, na literatura universal, nessas grandes obras, para entendermos o nosso papel, entendermos a humanidade em si, porque quanto mais entendermos da humanidade de cada cultura, avançaremos também com clareza em relação à doutrina dos espíritos. Então, o Herculano nos diz que na proporção que o médium aprende como espírito a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. E por que a importância de controlar nossa liberdade e selecionar nossas relações espirituais? As relações espirituais nós temos com espíritos encarnados e desencarnados. Muitos de nós, ou alguns, têm sustentação moral para frequentar qualquer lugar que seja, no qual circule qualquer tipo de pensamento, sem se deixar contaminar pelos pensamentos que estão reinando ali. Mas outros não.
Provavelmente a maioria não. É muito fácil, qualquer de nós, quando frequentamos lugares onde que o pensamento que está sendo discutido ali é um pensamento de ódio, de violência, de espíritos se digladiando, questionando demais uns aos outros, com pensamentos nocivos, é fácil nos deixar contaminar por aquele ambiente e perder o nosso equilíbrio. Poucos foram capazes de chegar a qualquer lugar, por mais estranho que parecesse, e levar ali uma mensagem positiva. Jesus Cristo, Chico Xavier e alguns outros grandes aí, Nelson Mandela, podemos pensar nele assim também, que ficou preso por tantos anos e mesmo ali na prisão ele conseguiu manter sua serenidade e levar aquela serenidade inclusive para aqueles que estavam ali sendo, digamos, os opressores, aqueles que o estavam oprimindo. Então alguns seres são de uma capacidade moral tão forte que eles puderam frequentar qualquer ambiente sem se deixar contaminar. Mas nós, dentro da nossa capacidade ainda limitada, temos que ter muito cuidado com os ambientes que frequentamos para não nos deixar influenciar, principalmente psicologicamente, moralmente, por esses ambientes e mudar condutas ou caminhadas que às vezes já estávamos até num caminho interessante de boas condutas, de caminhos construtivos, seja na educação material, educação moral, mas desvirtuamos por não termos sustentação moral tão forte para estarmos ali. Então, o bom médium é aquele que mantém o equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. A dificuldade maior está em fazer o médium compreender que, para tanto, não precisa tornar-se santo, apenas ser um homem de bem. E nessa obra, o Herculano ele traz essa questão do santo, né, que infelizmente muita gente vai a uma casa espírita e acha que o médium é santo. O médium que está ali, assim como qualquer encarnado e como qualquer outro encarnado que passou pela Terra, até aqueles que são considerados santos hoje, eles foram espíritos como qualquer outro qualquer, que tem suas necessidades, tem suas buscas, seja na família, no trabalho, no lazer, mas que também optaram por fazer uma busca moral de aproximação, principalmente com a moral cristã, de entender melhor a vida e de buscar caminhos que lhe aproximam de Deus, mas que não são santos. E ele diz até que esse conceito de santificação, às vezes, ele é muito pesado, até para quem trabalha nas casas espíritas. E que a partir do momento que nós trazemos esse pensamento para cada um de nós, e aí cada um de nós que estamos aqui nessa casa hoje, inclusive, de achar que nós somos santos, isso também nos tira do equilíbrio, porque definitivamente não somos. Somos seres em evolução, buscando mais conhecimentos, buscando ser um pouco melhor. E por isso aqui nós não trabalhamos, inclusive, com esse conceito de médio desenvolvido. Nós estamos sempre em desenvolvimento, sempre buscando um pouco mais. E por isso que a concentração de pensamentos numa reunião mediúnica não corresponde ao tipo de concentração individual de uma pessoa num determinado problema a resolver ou no estudo a fazer. Trata de uma concentração coletiva de pensamentos voltados para o mesmo alvo. Quando todos pensam em Deus ou em Jesus, todos os pensamentos se concentram numa só ideia. Então, numa reunião mediúnica, no exercício mediúnico, e no exercício como esse que estamos fazendo aqui agora, por que muita gente chega a essa casa e às vezes diz que aqui encontrou um ambiente de paz, ou às vezes até quando visitam outras casas religiosas, tem gente que vão fazer turismo em casas religiosas de outras vertentes e dizem que ele também encontraram a paz, é porque ele tem um conjunto de pessoas todas no pensamento de amor,
pensamento de bem, pensamentos construtivos. Isso é diferente de nós estarmos individualmente, ainda que cada um em um lugar diferente, pensando em Deus, ou cada um pensando em coisas diferentes. Tem obras espíritas que nos dizem, inclusive, que quando vamos em uma casa espírita, procurando uma comunicação, ou na esperança de que teremos uma informação de um ente querido que já desencarnou, que ali estamos evocando o nome daquele nosso ente querido e pedimos para que o Espírito que se manifesta naquela casa trazer uma mensagem, que até isso pode trazer algum tipo de perturbação, até esse tipo de mentalidade. Porque você imagina nessas casas que tem manifestações, elas costumam receber às vezes centenas e até milhares de pessoas. Se todo mundo ali pensar no Espírito tal, traga uma mensagem do meu pai, do meu filho, do meu amigo, de um ente querido, e começando a trazer pensamentos muito divergentes, isso de certa forma atrapalha esse pensamento de harmonia que um pensamento na moral cristã e um pensamento a Deus nos traz. É como se hoje aqui estivéssemos eu aqui falando do doutrina dos espíritos, tentando trazer algumas mensagens, e todos vocês, um pensando na novela, outro pensando no filme, outro no futebol, outro na roupa que ficou para lavar, outro no trabalho de amanhã. É um conjunto de mentalidades muito divergentes e que dificulta essa concentração nesse pensamento positivo. Então, por isso, quando a gente fazia o trabalho de ectoplasmia, que o irmão Mauri ele estava encarnado, o irmão Leocádio começava a se manifestar e pedia para todo mundo ficar em silêncio, em prece, em pensamento a Deus, para que o exercício mediúnico fluísse de forma harmônica. E a irmã Marina nos traz a mensagem de que a prece, nesses momentos, ela fortalece o espírito humano e nos harmoniza dentro de um grupo. E que não há equilíbrio senão pela mente, pelo espírito concentrado em Deus. E principalmente nesses momentos de exercício mediúnico, no qual precisamos tanto de pensamentos em Deus. E aí, já pensando um pouco mais no ato mediúnico, nessa fusão fluídica em si, o Herculano ele traz uma mensagem que eu achei muito interessante, que ele nos diz que o ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante, aquele espírito desencarnado, e o médium encarnado, eles se fundem na unidade psicoafetiva de comunicação. Usa até uma expressão muito bonita, unidade psicoafetiva. O espírito aproxima-se do médium e o envolve em suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a ventura de captá-la. É como se quase dois espíritos ali, um encarnado, eles formassem uma unidade que está naquele momento produzindo algo novo, uma informação nova, mas que não existe o que a gente chama de incorporação. Porque incorporação é como se um estivesse tomando o espaço do outro. E não é nesse sentido. É como se eles estivessem ali juntos, mas cada um dentro preservando a sua unidade, mas criando uma unidade nova em conjunto, que ele chama de unidade psicoafetiva de comunicação. E ele fortalece a mensagem de que não há incorporação, que fundidos, ou seja, juntos, mas ao mesmo tempo distintos, sendo pessoas diferentes, o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium iluminam-se pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora ao médium. E aí eu fiz questão de grifar a palavra impressão, que o Herculano chama aqui, que o irmão Leocádio também pede tanta cautela para a gente não falar em incorporação. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica
como a da luz atravessando uma vidraça. Ligados os centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena sem sentir o peso da carne. Ele está aqui, utilizando o espírito encarnado, mas sem sentir esse peso da carne que o espírito encarnado sente. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito sem perceber sua consciência de natureza carnal. Olha que coisa interessante. Aquele que não tem carne, ele vem aqui na Terra, ele sente um pouco desse momento, mas sem sentir o peso da carne. E aquele encarnado como nós, que temos que carregar esse corpo enquanto estivermos encarnados, sentimos essa leveza do espírito. E provavelmente alguns de vocês, nesses momentos de extrema felicidade que de vez em quando experimentamos em nossa vida, nós sentimos um pouco dessa leveza espiritual. São nesses momentos de extrema felicidade que nós nos sentimos mais leves. E fala ao sopro do Espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho de tradução. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais bonitas desse livro, do Herculano Pires. É muito bonita essa passagem. E aí, entrando um pouco no produto mediúnico, com a mensagem do Maury Rodrigues da Cruz, do Antônio Grimm, do espírito de Antônio Grimm, por meio de Maury Rodrigues da Cruz, o produto cultural gerado a partir da interação entre os polissistemas material e espiritual, naquela forma que a gente viu anteriormente, que apresenta forma, significado, uso e função definidos. O que a gente chama de produto mediúnico vai ter forma, significado, uso e função definidos. E aqui nessa casa espírita nós temos, de forma geral, nós temos várias obras psicografadas que todas têm forma, têm significado, têm uso e função definidos. Aqui nós temos o algodão energizado, temos a água fluidificada, temos o trabalho de reciclagem, que todos têm uso e função definidos, e até o próprio trabalho de passe, e que possui traços culturais e faz parte de um padrão cultural relativo ao contexto no qual está sendo gerado. Vamos pensar no trabalho de uma parteira, por exemplo. Parteira ou uma benzedeira, que também vai ali, que ela pega um ramo, faz uma prece, faz uma oração, atende várias pessoas. Ela, dentro daquela cultura que ela está fazendo aqueles benzimentos, uma parteira que pode também estar recebendo auxílio espiritual naqueles partos, vai fazer parte de um padrão cultural conforme o contexto em que elas estão utilizando a experiência delas. Pode ser um texto, uma fala, uma ideia. Constitui-se a partir da soma das partes envolvidas. Há uma soma de mentalidades ali e supera o conhecimento dos participantes. Essa soma, ela é como se ela fosse sempre maior do que o 1 mais 1. O que o espírito encarnado junto com o desencarnado produz ali vai ser sempre maior do que o que eles construiriam pegando individualmente o conhecimento de um e somando ao conhecimento de outro. É algo um pouco maior. Como se constitui em algo novo para o contexto no qual foi gerado, o produto será difundido e sofrerá a integração cultural posterior, alterando a mentalidade do grupo. Então vamos pensar na obra O Consolador, psicografada pelo Chico Xavier. São textos do Emmanuel e tem um outro espírito também que trabalha com Emmanuel no Consolador, que eu não me lembro qual agora. Mas é um produto que ele é difundido até hoje e que ele vai se integrando a culturas em momentos posteriores e continua sendo integrado a culturas do planeta Terra, alterando a mentalidade do grupo. Cada vez que a gente lê uma obra, essa obra O Consolador, a gente acrescenta uma informação a mais, um conhecimento a mais. A própria Bíblia, nas mensagens dos apóstolos, dos evangelhos, toda vez que a gente lê ali, entendi um pouco mais. As obras do Maury Rodrigues da Cruz, com o irmão Antônio Grimm, com o irmão Leocádio Zé Correia, toda vez que a gente lê, a gente pensa um pouquinho a mais e vai agregando um pouco mais de conhecimento
no que já tínhamos antes. Essa proposta de fala sobre a mediunidade é uma fala que a gente tem muito aqui dentro dos nossos grupos de estudos da quinta-feira, porque a gente precisa entender mais, sempre a cada quinta-feira agregando um pouco mais de conhecimento, e a ciência está se aprofundando um pouco mais. Já é interessante que a gente vai pesquisar nesse banco de teses e dissertações das universidades. Todas elas têm trabalhos relacionados a essas grandes universidades brasileiras, elas têm trabalhos relacionados à doutrina dos espíritos e algumas, inclusive, relacionadas à mediunidade. Outras trazendo a literatura espírita, questionando se aquela literatura é de fato uma literatura espírita, se aquele espírito manifestante, a obra dele enquanto desencarnado, qual a relação que tinha com a obra enquanto encarnado, inclusive em alguns casos do próprio Humberto Campos, que trabalhou bastante com Chico Xavier, foi um dos espíritos que teve a sua obra questionada pela própria família e que posteriormente foi reconhecido, olha, isso é trabalho mesmo de Humberto Campos. Então essas formas de comunicação, elas são muito importantes, essas comunicações entre os polissistemas, é muito importante a gente sempre tentar entender um pouco mais, e principalmente para desmistificar esse princípio doutrinário espírita, que é o que envolve mais polêmica em relação, inclusive, a outras religiões. Porque quando a gente fala em Deus como princípio espírita, moral cristã, Jesus Cristo como princípio espírita, até então, embora nós tenhamos aqui entendimentos um pouco diferentes do significado de Deus e de Jesus Cristo, mas são princípios comuns. Mas quando falamos de mediunidade, de reencarnação, aí já começa, a distância começa a ficar um pouco maior em relação a outras vertentes religiosas. Então, principalmente para nós espíritas e para quem pretende frequentar casas espíritas, é muito importante termos em mente esse princípio e estudarmos muito sobre ele, porque temos muito que aprender. E é muito rico, as mensagens que nos chegam são muito ricas. Não existiria espiritismo hoje sem a codificação de Allan Kardec, sem a codificação feita por meio do Chico Xavier, Maurício Rodrigues da Cruz, Divaldo Franco e outros aí. Então, para nós espíritas é fundamental estarmos sempre nos atualizando e falando sobre esses assuntos.